Por isso que eu gostaria de trazer o versículo que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, para que nós possamos entender que precisamos seguir referências em nossas vidas. É bem breve, é bem rápido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: sede ou sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ok? O apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui lições para a igreja de Corinto, porque era uma igreja talvez nova, talvez metade da sua vida, ela começou bem nos caminhos do Senhor, mas ela já estava perdendo as suas referências, porque dentro da igreja estavam permitindo coisas que eram pecado. E além de permitirem pecados e relacionamentos que eram tão danosos e tão promíscuos quanto as coisas que existiam no mundo, eles estavam, além de acobertar aquele pecado, eles estavam batendo palmas, eles estavam se alegrando com o pecador. Porque nós vemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, por exemplo, em que o apóstolo Paulo fala: como vocês permitem no meio de vocês uma pessoa que se deita ou que tem relações com a mulher do seu próprio pai, que seria no caso a sua madrasta, e vocês ainda se alegram com essas coisas? Como pode uma igreja do Senhor permitir isso? Como pode uma igreja do Senhor perder as suas referências? Como pode a igreja do Senhor se assemelhar ao mundo? Ou seja, é uma igreja que perdeu as suas referências. É uma igreja que se contaminou com o mundo. E isso não está acontecendo atualmente também nas igrejas que nós vemos por aí, queridos irmãos? A igreja, ao invés de influenciar o mundo, está sendo influenciada por ele. Está sendo contaminada pelo mundo e está permitindo que as coisas do mundo entrem no coração e na mente da igreja, queridos. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Se nós não temos o poder de permitir que isso aconteça na igreja como um todo no Brasil, nós temos o poder de permitir que isso não aconteça nas nossas vidas. Na minha e na sua vida, nós precisamos tomar o cuidado para não mudarmos as referências que existem em nós, para que possamos permanecer fiéis a Deus até o fim. Por isso que o apóstolo Paulo vira para a igreja e fala para eles o seguinte: não sejam imitadores do mundo, sejam meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Cristo. Ou, também podemos parafrasear aqui, sejam ou tenham em mim a referência, assim como eu tenho a referência em Cristo. Sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Que vocês não vão se perder, que vocês vão permanecer firmes até o fim, e vocês não vão se afastar dos caminhos de Deus. E aí nós aprendemos lições aqui deste texto, queridos irmãos. Nós aprendemos aplicações para as nossas vidas. E quais são essas aplicações? Quais são essas lições? A primeira lição que todo cristão deve ter em sua mente e em seu coração é que a nossa maior referência, o nosso maior exemplo deve ser Jesus Cristo. Por quê? A partir de um certo momento em nossas vidas, nós não podemos mais ter como a nossa maior referência os nossos pais. Nós não podemos ter como a maior referência das nossas vidas as nossas mães, os nossos irmãos, os nossos famosos, as celebridades que existem por aí. Nós precisamos decidir se teremos Cristo como a nossa referência ou se nós teremos o mundo como a nossa referência. Porque os nossos pais podem pecar, as nossas mães podem falhar, mas Cristo é perfeito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo então fala para aquela igreja o seguinte: ei, vocês só podem me imitar até o ponto em que eu estou imitando a Jesus Cristo.
Vocês só podem me seguir até o ponto em que eu estou seguindo a Jesus Cristo. Porque se eu deixar de ser o Paulo que eu estou sendo agora, vocês não podem me ter mais como a referência de vocês. Eu preciso caminhar para Jesus. Por isso, queridos irmãos, que nós não podemos desanimar da nossa fé, nós não podemos desistir dos caminhos do Senhor, quando nós vemos tantos escândalos nas igrejas por aí. Porque pastores irão falhar, presbíteros irão pecar, lideranças irão cair, mas os nossos olhos não podem estar voltados para os homens, os nossos olhos devem estar voltados primeiramente em Cristo. Porque as lutas podem vir, as perseguições podem acontecer, mas se os nossos olhos estiverem voltados para Cristo, em Cristo, nós continuaremos firmes e fortes no Senhor. A nossa referência, queridos irmãos, não pode ser a celebridade, o jogador de futebol, não pode ser XYZ. A nossa referência primária deve ser sempre Jesus Cristo.